Deus seja sempre louvado. Prezados e queridos irmãos e irmãs, com a ajuda de Deus, a guia do Espírito Santo, vamos meditar na sua gloriosa e santa palavra, como está escrito no livro aos Romanos, capítulo 1, do verso 28 ao capítulo 2, verso 1, que diz assim: Portanto, como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, malignidade, cheios de inveja, homicídios, contenda, engano, maldade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, são dignos de morte, os que tais coisas praticam. Não somente as fazem, mas também consente aos que as fazem. Portanto, és inexcusáveis quando julgas, ó homem, a quem quer que seja, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas ao outro, pois tu que julgas, faze o mesmo. Portanto, meu prezado irmão, meu querido, nesta passagem que acabamos de ler, vemos 3 vezes que Deus abandonou o homem porque se tornou profundamente depravado. Houve uma ocasião em que Deus julgou o mundo todo, porque o homem havia se tornado corrompido por ocasião do dilúvio. E no tempo de Noé, toda a civilização foi destruída. E somente Noé e sua família foram salvos. Da raça humana, foi os únicos que se salvaram. Foi o julgamento de Deus por causa dos pecados dos homens. E Deus não mudou. Ele é imutável. Ele é o mesmo Deus que odeia o pecado. É o mesmo Deus que ama o pecador. E hoje em dia, em toda parte do mundo, os homens estão cometendo os mesmos pecados. E a Bíblia diz que há um grande juízo para vir. Há um julgamento de Deus onde todos terão que comparecer perante Ele. Deus vai julgar suas ações, Ele vai julgar os seus pensamentos, Ele vai julgar você em todos os aspectos daquele julgamento. Então muitos vão apresentar desculpas. Mas, Senhor, eu ia sempre na igreja. E Ele dirá: isso não é o suficiente, não é o bastante, mas tudo aquilo que toma o seu tempo e a sua atenção mais do que Jesus Cristo é idolatria. Isso se torna também o seu Deus. A Bíblia diz que a cobiça é uma espécie terrível de idolatria. No Velho Testamento, quando um homem era culpado de idolatria, ele era apedrejado. A idolatria são as causas que traz a ira de Deus, tais como pornografia, filmes imorais, orgias. Todas estas coisas aborrecem a Deus. E Deus diz: eu vou trazer julgamento.
Então alguém pergunta, mas Senhor, são tantas tentações que a gente passa, que a gente vê, e como posso viver uma vida pura na presença de Deus? Na verdade, você não pode, sem a ajuda de Deus. Mas se você entregar a sua vida a Deus, Ele tem um poder sobrenatural, pelo Espírito Santo, para governar e guiar os seus passos. O apóstolo Paulo pregou o evangelho em Corinto. Ora, Corinto era um lugar tão corrompido como grandes capitais e cidades que conhecemos. E Paulo disse e aconselhou que o povo que cria em Deus tinha que se abster-se de coisas impuras. E existe em alguns lugares o surgimento do culto satânico. Uma certa pessoa me perguntou se eu acreditava na existência do diabo. Eu disse, sim, ele é uma pessoa real. E no Jardim do Éden, ele entra para a história e realiza a sua obra entre os primeiros pais. E a Bíblia afirma que esta criatura, ou esta pessoa, ele anda, ele fala, ele tenta, ele mente, ele engana, ele mata, ele realiza milagres, ele falsifica, ele aflige, ele destrói, ele cita a Bíblia distorcidamente, de uma maneira errada. Ele procura afetar o corpo humano. Ele semeia discórdia na igreja entre os irmãos. Bendito é o nome do Senhor. Ele espalha doutrinas falsas. Ele é chamado na Bíblia por muitos nomes. Ele é chamado Satanás. Ele é chamado diabo. Ele é chamado anjo caído. Ele é chamado leão devorador, príncipe de demônios, lobo, Beelzebul, o dragão, a serpente, Lúcifer, o traidor, mentiroso, o pai da mentira, e a ele pertence o reino das trevas. Ele é o pai do ódio e da morte. O inferno foi criado para ele e os seus anjos. Ele pode realizar milagres falsos, ele pode criar experiências espirituais falsas, ele tem um evangelho falso, um plano de salvação errado, ele tem pregadores e profetas falsos, ele promete liberdade e luz, mas traz tristeza e morte. Ele foi lançado para fora do céu, e há duas passagens na Bíblia que indicam que ele foi lançado fora do céu por causa do seu orgulho. Muitos podem ter religião e não conhecer a Jesus Cristo. Veja exemplo, Nicodemos era um homem profundamente religioso, mas Jesus disse para ele, você precisa nascer de novo. Por 3 anos, Judas Iscariotes viveu com Jesus. Ele era religioso, mas os outros discípulos jamais suspeitaram que era um demônio. Mas ele traiu o Senhor Jesus Cristo. E aos homens está escrito, está ordenado morrer uma vez, vindo depois o juízo. Existia um homem forte, um atleta, levantador de pesos, famoso, exibia mostrando sua musculatura, e alguém lhe perguntou, bendito é o nome do Senhor, como você consegue levantar estes pesos? Você não sente nenhum problema de saúde?
ele disse: "Ah, nunca estive tão bem de saúde." Mas, com 3 meses, aquele homem estava morto. Ele não sabia que dentro dele o câncer estava roendo. A pessoa pode parecer muito bem, mas por dentro há uma enfermidade chamada pecado. E está levando essas pessoas à destruição. E a Bíblia diz que temos que abandonar o que é pecado e voltar para Cristo enquanto é tempo. Porque a Bíblia diz que Deus é misericordioso e que a sua misericórdia vem de geração a geração, de eternidade a eternidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer por nós na cruz. Por sua misericórdia e graça, somos salvos do juízo e da ira de Deus. Você sabe o significado da palavra graça? É uma coisa que nós não merecíamos e nos justifica de tal maneira como se nunca tivéssemos pecado. Não é isso tão maravilhoso? Tudo isso por causa do sacrifício de Cristo na cruz. Ora, precisamos lembrar de uma coisa. Às vezes, Deus permite passarmos por provas, lutas, dificuldades, para, através dessas experiências espirituais, aprendermos como entender a correção, porque também está escrito: qual o pai que não corrige o filho que ama? Quando Jesus estava pregado na cruz, estava ladrões ao seu lado, um à direita e outro à esquerda. E tanto um quanto o outro começaram a zombar de Jesus. Mas de repente, um se voltou com o coração quebrantado e disse: Senhor, lembra-te de mim. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino de glória. Ora, foi só isso que ele falou. Ele era um criminoso, ele era um ladrão, ele não teve tempo para ser batizado ou para fazer profissão de fé, para praticar uma boa obra. E Jesus voltou-se para ele e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E ele foi para o céu com Jesus. Esta é a graça de Deus. Esta é a misericórdia de Deus. Por graça e misericórdia de Deus, recebi a incumbência de ser um pregador para anunciar, ou como uma placa, para indicar a todos os vindouros o porto da salvação. Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Deus seja sempre louvado.